Olá, seja bem-vindo, feliz ano novo, feliz 2025. Eu quero trazer para vocês aqui nesse ano, na verdade era para ter gravado o ano passado, mas foi muito corrido aí em dezembro, e eu deixei para esse ano gravar algumas das propagandas, algumas das utilizações de storytelling bem práticas aqui. Quero assistir com vocês algumas e mostrar para vocês algumas dessas técnicas de storytelling que o pessoal utiliza aqui no dia a dia, né? Talvez você já deve ter se perguntado aí por que que existem certos comerciais e certas campanhas publicitárias que ficam na nossa cabeça por tantos e tantos tempos, né? E às vezes o segredo está em realmente utilizar algumas coisas interessantes, algo extremamente eficaz, que utilizava-se muito nas campanhas antigamente, que é o tal do trocadilho infame, né? Hoje é muito mais difícil a gente utilizar um pouco, as campanhas são mais elaboradas, mas até pouco tempo atrás na publicidade a gente utilizava bastante isso daí. Então hoje eu quero mostrar para vocês como que funciona o storytelling por trás de um roteiro aqui que é bem interessante, bem engraçado e brinca com a questão do patrocínio de um estádio pela marca Bis, né, a Bis do chocolate lá. Então, é nesse roteiro aqui que eu quero mostrar para vocês e nós vamos conseguir ver que tem uma narrativa leve, que tem uma narrativa divertida, que tem uma narrativa criativa e que também pode transformar isso numa experiência que seja memorável para a gente, né? Uma das campanhas que mais foi comentada. Então, vamos assistir aí. Você deve se perguntar de onde Bis tirou um trocadilho tão infame para patrocinar um estádio. A resposta é simples: do Departamento Corporativo de Trocadilhos Infames. Um setor com experts que tentam colocar Bis em tudo. Mas até chegar ao trocadilho perfeito, os especialistas avaliaram muitas opções. Como pintar de azul as bicicletas de rua e lançar as bicicletas. Abrir um bistrô. Patrocinar a obstetrícia. Mas o trocadilho só é aprovado quando passa pelo chefe do setor. O diretor Robson Bismarck. E assim surgiu o Morumbis, que não é só o menor naming rights de todos os tempos, mas também o maior trocadilho da história, com dezenas de metros. E não para por aí, pois lá dentro teremos o arbistro, a biscalação, a substituição e até o cambista. Opa, esse não. Isso tudo pode até parecer um absurdo, mas garantimos que não é. É um absurdo. Bom, então eu queria comentar algumas coisas interessantes aqui dessa propaganda. Primeiro começa com uma abertura, né? Tem uma provocação inicial ali, com uma pergunta bem intrigante. Essa é uma das coisas que eu sempre falo no storytelling. Quando você abre qualquer conteúdo com uma pergunta, você traz a atenção dessa audiência. Então ele começa assim: você deve se perguntar de onde a Bis tirou o trocadilho tão infame para patrocinar o estádio. Né? Então essa notícia já tinha corrido, né, de que chamaria Morumbis, né? Então eles criam essa campanha para tentar explicar um pouquinho mais. Isso é legal, essa coisa da pergunta no começo é legal porque isso desperta uma certa curiosidade no público. Essa pergunta inicial ativa na mente do telespectador uma sensação de que, pô, quero entender o que está acontecendo ali. E aí cria uma expectativa de uma resposta que vai ser uma resposta até um pouco mais surpreendente do que eles respondem até, né? Mas é legal que instiga, gera atenção já no primeiro momento. Eu falo bastante lá no curso de storytelling que você precisa para gerar engajamento, você precisa ganhar a atenção, depois gerar alguma tensão e depois você tem o engajamento, né? Você tem um comentário, a curtida, o like, o CTA, o que você quiser aí, tá? Então, muito legal começar com essa estrutura de fazer uma pergunta no começo. Eu sempre falo qualquer tipo de conteúdo, de qualquer tipo de formato aqui, tá? Aí ele fala assim, ó, ah, depois disso ele fala assim, dentro do desenvolvimento aqui, traz um pouco do confronto, que a resposta é dada como um truque de humor surreal. Então ele fala assim, do departamento corporativo de trocadilhos infames. Então ele traz uma imagem de que existe um departamento lá específico para isso. É óbvio que a gente sabe, qualquer um sabe que não existe, né, esse departamento, mas é legal que ele traz personagem, ele traz enredo, ele traz uma narrativa ficcional aqui que é muito interessante para explicar para a gente como isso poderia ter acontecido. Então, esse conceito de um departamento de trocadilho cria para a gente um universo fictício que está dentro da marca.
uma espécie de mitologia que existe dentro do bis. Ele explora um pouco esse papo mitológico que existe dentro da estrutura da empresa, né? E aí, a resolução aqui é absurdamente divertida, né? Ele fala assim, e assim surgiu o Morumbis. Então, é um trocadilho final ali que prova que existe uma narrativa por trás, está entregando uma piada central, certo? Então, tem algumas técnicas importantes aqui, tem técnicas de humor, mas também tem técnicas de branding aqui. Nós temos o que nós chamamos de punning, né, ou que é conhecido no Brasil como trocadilho. O uso do Morumbis como um trocadilho simples, mas ao mesmo tempo eficaz, faz com que o roteiro brinque com a sonoridade de um nome famoso, que é o Morumbi, junto com a marca Bis. Né? Então cria uma associação automática aí na mente desse espectador. Né? Então, escala pro absurdo. A narrativa escala de uma forma proposital mesmo isso, né? Então, patrocinar o obstetra, né? Joga com o nome de obstetra ali com o prefixo bis. Pintar as bicicletas, né? De azul ali, tá? Então ele brinca bastante com essa coisa. O que eu acho legal é que ele usa uma quebra de expectativa ali no Robson Bismarck, né? Então, o nome do diretor aí segue o mesmo padrão de trocadilho que eles utilizam ali. Então, tem uma quebra de expectativa. O roteiro fala o tempo todo, né, nisso tudo, até que tem de repente um elemento interessante que ele fala, o cambista. Ops, esse não, porque esse é obviamente alguém que é o inimigo ali da marca, né, na verdade da questão do futebol e do estádio. Então isso quebra um pouco o fluxo e cria um humor ali inesperado, dando um pouco mais de leveza para a narrativa. Então temos ferramentas de engajamento e também a criação de personagens internos. A figura do diretor Robson Bismarck dá um rosto fictício para um processo criativo dentro de uma empresa, né? Então cria essa identificação, cria essa familiaridade, o uso de uma música, de um efeito sonoro, as pausas de inserção na música, que mostra ali tem um ritmo da narrativa, torna a coisa um pouco mais comercial, mais dinâmica um pouco, mantém a atenção do público. Temos também ali a ideia do universo interno, né, do world building, como a gente diz aí no storytelling, a ideia de que um departamento de trocadilhos, o termos como arquibancada, Bismarck, cria um universo interno aí para essa própria marca. Então esse é um tipo de world building, né, a construção de um mundo interno aí, que faz com que a campanha tenha uma continuidade de narrativa e se estenda até talvez para futuras criações, né? Se eles quisessem criar novas coisas, seriam interessantes aí. Tem um impacto interessante no público e no branding, que é a questão da memorabilidade, né? Então essa campanha ela associa a marca do Bis a um momento de leveza, de risada, até mesmo ao futebol, né? Que é uma coisa legal, e fixa isso na memória do público. Tem uma questão de conexão emocional, né? Quando a gente usa humor, a marca acaba criando, o Bis aí acaba criando uma sensação de diversão, de alegria, que traz para a gente a questão de como mexer emocionalmente com o consumidor. Né? Tem um quê muito forte aqui, que foi o que aconteceu de verdade, que é a questão da viralização. Né? Então, esses conteúdos absurdos e engraçados têm maior potencial de viralização, especialmente quando a gente está falando de redes sociais. É claro que isso aqui foi forjado para isso, né? Essa é uma peça forjada para isso. Tem uma brincadeira muito legal aí com esse universo. Então, embora o roteiro não tenha um CTA muito claro, né? Um CTA direto do tipo, compre bis agora, né? Ele deixa uma mensagem subliminar aí que é, se bis é capaz de patrocinar um estádio, por que ele não pode se patrocinar um lanche da tarde? Por que essa marca não pode ser reconhecida pelo público, né? Então, existe uma coisa interessante aí. Então, esse é um roteiro que tem um exemplo prático, um exemplo muito claro de como o humor e o storytelling podem criar campanhas memoráveis. Né? Então, esse uso de trocadilhos, mais do que o uso do trocadilhos, mas a construção de um universo fictício em cima disso, faz com que essa marca se torne mais do que apenas um produto, mas ela se transforma numa experiência para a gente, né? Uma experiência de uma narrativa específica. Então, ponto importante para você lembrar aqui: o objetivo do storytelling é tornar o comum extraordinário, tá? É tornar o comum extraordinário. E claro que um pouco de criatividade e talvez com alguns trocadilhos infames aí, né? Você pode até o patrocínio de um estádio pode virar um motivo para ser lembrado, para ser resgatado. Então, é claro, tem todos esses elementos aqui e outros tantos. Se você observou aí mais um elemento, pode me contar o que você acha aí, o que você achou também dessa peça. E também se faltou alguma coisa para ser comentada, você pode comentar aqui também. Beleza? Eu vou voltar com outras 5 campanhas de 2024 que fizeram sentido aqui, que foram muito fortes.
tentando lapidar um pouquinho dessas campanhas, e eu espero você aí, no próximo vídeo.